Quinzenal acabou de marcar 10 horas e 45 minutos. Nós estamos de volta com o Manhã Bandeirantes, hoje especial, direto do pátio do colégio, onde a cidade de São Paulo nasceu, literalmente, no centro da capital paulista. E para falar um pouco mais dessa região tão encantadora, nós recebemos aqui no nosso estúdio avançado, dentro do pátio do colégio, 2 secretários. Fabrício Cobra, da Casa Civil, e que também é o coordenador do Comitê Todos pelo Centro, e Edson Ortega, secretário executivo municipal de Projetos Estratégicos de São Paulo. Muito bom dia aos 2 secretários que aqui conosco estão. Muito obrigado pela participação, por aceitarem vir até aqui, o pátio do colégio, conversar um pouquinho mais com a gente sobre o centro. Bom dia. Bom dia, Lupato, Sabino, um prazer imenso recebê-los aqui no centro. Como a gente falou no último programa, a alegria... Foi um desafio seu, né, secretário? E que bom que a Bandeirantes veio até aqui. A Bandeirantes tem ajudado muito nessa questão do centro, não só trazendo o programa, mas também reativando o Teatro Itália, no Edifício Itália. Muito importante a ação da sociedade também, participando dessa requalificação do centro. Bom dia, Sabino. Bom dia, Lupato. Bom dia. Muito obrigado pelo convite e parabenizar também o trabalho que vocês fazem. Acompanho muito, porque pela manhã eu circulo acompanhando os equipamentos da prefeitura, os lugares com mais desafios, e sempre ouço vocês, as reflexões muito importantes que vocês fazem pela cidade. Parabéns. Obrigado. Eu queria começar com... Os secretários dividem os assuntos aqui. Na verdade, os 2 têm responsabilidades compartilhadas sobre o centro da cidade, essa é a verdade. Então, vocês meio que dividam aí as perguntas que a gente vai fazer, por favor, porque às vezes pode ser a área de um, a área de outro. Eu queria entender, para a gente começar, em que momento está a recuperação do centro. O que efetivamente já saiu do papel em termos de recuperação do centro, por favor. E acho que principalmente que ainda é desafio, né? O que ainda não conseguiu sair tanto assim do papel. Primeiro ressaltar, Sabino e Lupato e ouvintes da Bandeirantes, é essa união jamais vista na história da cidade de São Paulo, né? Prefeitura de São Paulo, o prefeito Ricardo Nunes, o governador Tarcísio de Freitas, colocando como prioridade a revitalização do centro de São Paulo. E mais, junto com a sociedade civil, né? Não só o setor privado, mas as entidades, as associações aqui no centro, muito imbuídas nessa recuperação, comerciantes. Então essa união jamais vista, e são várias ações em paralelo que tem feito a cada dia essa requalificação do centro. É um grande desafio, sim, é um problema de décadas que tem sido enfrentado pela prefeitura. O prefeito sempre tem colocado essa coragem junto com o governador para que a gente enfrente todos os caminhos possíveis para o centro. Tem a questão legislativa de grandes leis que tragam incentivos, como foi o Pio Central, que vai proporcionar a vinda de mais de 200 mil novos moradores. É importante destacar que nos últimos 2 anos, mais de 30 mil licenças de unidades HIS e HPM foram licenciadas. O que é HIS e HPM? São moradias de interesse social, são prédios que se aproveitaram da lei do plano diretor, os ZEUs, as zonas de estruturação urbanas, também da Operação Urbana Centro anterior e agora o Pio Central, os benefícios de construção para que você tenha um potencial construtivo maior. Então isso já está trazendo novas moradias, é visível ali na Vila Buarque, Campos Elíseos, né, esses novos prédios surgindo, e também a lei do Requalifica, que surgiu para enfrentar o desafio dos prédios ociosos aqui no centro, os prédios mais antigos da década de 40, década de 50, que muitas vezes não estão adaptados às legislações modernas. Então, essa lei equilibrou, do ponto de vista financeiro, a questão da requalificação. Já tem 13 projetos aprovados e a lei pegou e tem servido aí para que novas residências, né, novos prédios antigos, comerciais vazios há 10, 15 anos, se transformem em presidencial. Do ponto de vista de segurança, que é um ponto importante, né, que sempre foi colocado aqui no centro, a realidade mudou completamente nos últimos meses, né? Por iniciativa do prefeito, a lei da operação delegada fez com que o valor pago ao policial militar e também ao guarda civil na atividade extra fosse majorado de forma significativa. A adesão, que era 30%, 40%, hoje é praticamente 100%, e junto com o governador aumentou as vagas de 1.200 para 2.400, fazendo com que a gente tenha hoje aqui só no centro um efetivo aí de 1.500 policiais e guardas
que ingressaram também dos 1.500, 500 só aqui na região central. Então, e é visível, né? Equipamentos, carro, é visível você, do ponto de vista de segurança, você vê hoje a realidade já alterada no centro de São Paulo. E nós, no Grupo Bandeirantes, estamos, neste ano de 2024, um ano eleitoral, trazendo bastante do dia a dia mesmo, né, das ruas das cidades. Nós temos emissoras em todo o país e, por isso, a nossa bandeira, Nossa Cidade, trazendo um pouco realmente do que a gente consegue observar. Eu moro muito perto aqui do centro e observando, e acho que essa pergunta vai mais para o secretário Ortega, os moradores em situação de rua. Porque mesmo que não sejam usuários de drogas, são problemas diferentes e separados, eu ainda vejo bastante, ainda temos muitos, inclusive bem perto aqui do pátio do colégio, enquanto eu vinha para cá, eu vi muitos grupos mesmo reunidos em alguns cantos, em algumas calçadas. O que está sendo feito em relação aos moradores de rua aqui na região central? Lopato, até sublinhar um pouco o que o Fabrício acabou de dizer, em relação à segurança primeiro, né? É muito importante dizer, saiu nos últimos dias, ontem, anteontem, a estatística de queda de roubos e furtos na região central da cidade. 70% menos roubos e 50% menos furtos. Isso é um número muito expressivo, são indicadores oficiais, né? Isso certamente decorrente dessa parceria importante que o Fabrício mencionou, da Prefeitura com o Governo do Estado, Guarda Civil, Secretaria de Segurança Urbana com a Secretaria de Segurança Pública. Essa é uma informação que a gente precisa destacar bem. Precisa destacar, porque mudou muito. Você não tem mais aquela quantidade de pessoas que tinha antes sendo assaltados, roubando o celular, a gangue da bicicleta. A quantidade de bicicletas que foram apreendidas é enorme. A quantidade de jovens que praticavam isso, que foram apreendidos, responsabilizados, muita gente. Apreensão de armas, armas brancas. Diariamente a Polícia Militar e a Guarda estão fazendo isso. E o reforço que o prefeito deu na atividade delegada, para quem não sabe, são policiais militares contratados pela Prefeitura, pagos pela Prefeitura, que estão nas ruas, um colete com tarjas amarelas e tal. Também tem guardas que, tanto policiais então militares, quanto guardas civis no contraturno, em parte do horário de folga deles, eles exercem atividade de policiamento em regiões estratégicas, regiões mais sensíveis, como a região do centro era, hoje tem um cenário muito diferente. Mas falando em relação a pessoas em situação de rua, a Prefeitura elevou o orçamento da assistência social de 700 milhões para 2,4 bilhões de reais. Só essa informação revela a diferença como o prefeito está tratando em relação a essa matéria. Ele conseguiu viabilizar esse aporte e, com isso, a Prefeitura, Secretaria da Assistência Social, Secretaria de Direitos Humanos, Secretaria do Trabalho especialmente, tem conseguido ampliar muito as parcerias com organizações da sociedade civil e estão conseguindo acolher de forma mais eficiente, cada vez mais eficiente, pessoas que antes preferiam ficar na rua, reduzindo o tamanho dos acolhimentos, das unidades de acolhimento, com quartos menores, com equipamentos mais singulares que aceita a pessoa na forma como ela está, ajustou o horário de entrada, o horário de saída. Antes 6 horas da manhã tinha que ir para a rua, agora não mais. Antes tinha que entrar até 6 horas da tarde, agora não mais. Aqui mesmo, a 100 metros daqui, na General Carneiro, tem um novo equipamento que montamos recentemente, 6 andares, onde oferece até 1.500 almoços, refeições, 1.500 refeições por dia. Então, várias pessoas, por exemplo, que antes comiam nas ruas, inclusive aqui na frente do pátio do colégio, hoje se alimentam ali de uma forma digna, em mesas, com sanitários para lavar a mão, para o que precisar. E também ali, além da oferta de alimentação, tem também uma unidade de acolhimento. Em alguns andares, as pessoas podem ficar ali, pernoitar ali, não precisando mais pernoitar nas ruas. E feito, Sabino, uma entidade especializada em população em situação de rua. O seu Robson, ele é presidente da Federação das Entidades
que lidam com população em situação de rua. Pessoa muito experiente e está conseguindo convencer pessoas que preferiam antes ficar na rua a ficar em lugares dignos. Ele é um ex-morador em situação de rua? Ele é ex-morador. E que esse approach, então, agora, essa aproximação aos moradores em situação de rua está sendo feito por um ex-morador. Exatamente. Ele tem 4 entidades já. Antes, ele tinha uma entidade aqui perto, na José Bonifácio, e ele servia 1000 refeições na rua. As pessoas comiam na calçada. E aí compartilhamos com ele um desafio de oferecer alternativas dignas para essas pessoas comerem. Não é justo elas terem que comer na calçada. E ele concordou, e hoje ele tem 4 equipamentos, tem outras entidades também fazendo isso. Aqui na Rangel Pestana, por exemplo, se vocês passaram ali, Rangel Pestana, perto da Praça da Sé, eu vi agora, até tirei foto, tem cerca de 800 pessoas ali esperando abrir uma outra unidade. 800 pessoas em situação de rua, aguardando abrir um espaço que a Prefeitura tem, a Secretaria de Direitos Humanos tem, com uma entidade muito importante ali, que oferece alimentação. Mas, secretário, desculpa interromper, 800 pessoas que estão nas ruas, o senhor está dando o número. Essas pessoas não querem ir para os abrigos? Então, o que eu estou dizendo, né? Então, nós estamos trabalhando com isso. Uma parte dessas pessoas que vão ao encontro de alimentação, elas não estavam na rua, não pernoitaram na rua. Tem muitas dessas pessoas, e a Secretaria de Direitos Humanos tem estatísticas sobre isso, tem muitas dessas pessoas que vêm aqui se alimentar nesses equipamentos, porta aberta, equipamento porta aberta, que moram ou em equipamentos, ou moram em pensão, moram em algum lugar. Nem todos estão na rua, né? Nem todos esses que frequentam esses equipamentos porta aberta. Quantas pessoas hoje na cidade de São Paulo estão em situação de rua? O último censo fala em 31 mil pessoas. Faz um tempo já, né? De 2021. A cada 4 anos se faz o censo. Então, não teria uma forma melhor de fazer esse controle? A cada 4 anos acaba ficando defasado. O censo é o mais eficiente, né? O censo é mais eficiente. A assistência social tem a contagem deles, eu não sei dizer agora, para efeito do planejamento da ação deles, né? Talvez seja um dado a coletar. Vamos lá. Ok. O senhor, o secretário Fabrício, a gente está conversando aqui com o secretário Edson Ortega e com o secretário Fabrício Collor. Colocaram aí pontos, se eu não me engano foi o secretário Fabrício, pontos de avanço nesse projeto de recuperação do centro, e um deles foi a questão da segurança, de que hoje há mais polícia, que há mais segurança no centro e que as estatísticas, inclusive, de segurança caíram. Colocando isso tudo como verdade, por que ainda a sensação de insegurança no centro é tão grande? Por que as pessoas ainda se sentem inseguras no centro? Que falta? Qual é a ação que vai ter que ser feita para as pessoas voltarem? Eu diria, sabendo que isso já não é um consenso mais de que o centro é inseguro, porque o centro da cidade ele é muito amplo, né? É muito diferente trechos do centro da cidade, tanto é que a alocação de policiais, e eu acompanho isso, eu sou um dos interlocutores da Prefeitura com o Governo do Estado, com a Secretaria de Segurança Pública, e eu sei como fazemos a alocação de efetivo. Então, tem reduzido muito a necessidade de efetivo nesta região, na região do pátio do colégio, por conta da drástica redução da violência aqui. Dados objetivos, aumento de iluminação pública, aumento da requalificação dessa região, isso melhora muito a percepção de segurança. Se você andar pelas ruas aqui e perguntar para os comerciantes, para os moradores ou transeuntes, eles vão te fazer relatos positivos de percepção de segurança. É verdade que tem alguns trechos, como vocês já colocaram, que tem aglomerações de pessoas em situação de rua ou situações de enfrentamento ou intimidação a transeuntes que às vezes pode levar a uma situação de insegurança. Melhoramos muito a questão da iluminação pública. Se você andar aqui no centro, é completamente diferente de alguns anos atrás, né? Hoje é tudo LED, hoje o contrato é no máximo em 24 horas
conserta se tiver alguma lâmpada queimada, as forças de segurança acionam diretamente a SP Regula, que cuida da iluminação pública. Então eu diria que evoluiu muito. Eu digo também, como exemplo, a região da Santa Efigênia, que até há pouco tempo é uma região que estava muito vulnerável e tal. Vá lá, converse com os comerciantes da Rua das Motos, converse com os comerciantes da Rua Santa Efigênia, a diferença que já tem lá. Só para explicar esse desafio do secretário Fabrício Cobra, a gente está considerando o primeiro triângulo histórico, por isso que a gente está aqui. Mas nós vamos lá, nós vamos para a região de Campos Elíseos, nós vamos para o Centro Novo aqui da São Nessa região, Sabino, veja a quantidade de tapume, de obras em andamento, trechos já prontos e trechos já em andamento. Ele trouxe dados e a realidade. E eu acho que o que falta é exatamente aquilo que vocês estão fazendo hoje. É vir até o território e ouvindo. Você conversou com o padre, que já é uma pessoa que está aqui todos os dias e falou, melhorou. Conversando com os comerciantes, melhorou. Então a percepção era uma emoção. A questão de realidade, hoje você vê visível os policiais na rua e os dados da violência caíram. Então a percepção, acho que é muito importante o papel da imprensa. E a gente escuta isso dos comerciantes, né, de restaurantes. A imprensa poderia trazer as coisas boas do centro, né? Então acho que é importante esse papel e dou parabéns à Rádio Bandeirantes de estar aqui hoje, de estar trazendo, estar ouvindo também as pessoas do território que relatam problemas. A gente tem em todo o país e a gente está enfrentando dia a dia. Faltou a gente falar também do Smart Sampa, que é a tecnologia a favor da segurança, que é um projeto inovador que o prefeito lutou muito para instalar aqui na cidade de São Paulo. Serão 3.500 câmeras só na região central, com reconhecimento facial, já está em operação, em ampliação, vai interligar os dados do Estado. Quantas já estão ligadas? Porque nós trouxemos uma reportagem recente na Rádio Bandeirantes com a Major Arruda Leite de que a empresa responsável pela instalação tinha perdido o primeiro prazo e que pouquíssimas estavam instaladas. Mais ou menos quantas hoje? Mais de 5 mil na cidade. São 6.500, mais de 5 mil. Mais de 5 mil na cidade. Ontem já foi feito um terceiro teste com a base de dados da Secretaria de Segurança Pública. Enorme sucesso, os relatos ontem dos representantes da Secretaria de Segurança Pública muito positivos, equipamentos muito sofisticados. Isso vai mudar completamente o conceito de estratégia de segurança pública no centro. Mas eu acho que é importante destacar a questão dos comerciantes, a parceria da associação comercial, né? E a propósito até de pessoas em situação de rua, eles estão já instalaram alguns equipamentos para acolher pessoas em situação de rua, para oferecer alimentação, para as pessoas não precisarem comer na rua. As entidades que distribuíam comida na rua estão sendo conversadas e convencidas a entregar nesses locais. Então aqui na Liberdade já tem um desses equipamentos feito na parceria com a Associação Comercial e a previsão é ter 7 desses equipamentos aqui na região central. É importantíssimo esse ponto da parceria da sociedade civil, né? Inclusive o presidente da Associação Comercial acabou de aparecer aqui. Está aqui, olhou pela janela. Vai participar. Daqui a pouco vai participar aqui com a gente. Doutor Roberto Orgini, obrigado por ter vindo. O movimento Vem para o Centro, tem o Todos pelo Centro, Vem para o Centro, o Move Centro, a Pro Centro, a Associação Geral do Centro, o Vivo Centro, é a sociedade civil, nessa união jamais vista, né? Com o governo do Estado, com a Prefeitura, nessa união para a devolução. A cada dia a gente tem avançado, é um problema de décadas, complexo, mas essa união e essas ações efetivas têm ocorrido a cada dia. Então a questão da segurança, o Smart Sampa vem, a conexão com os dados do Estado, o convênio está sendo preparado, que isso também com vai... a Muralha Paulista. Para que tenha acesso aos dados Vamos explicar o que é a Muralha Paulista, Lupato? A gente já falou várias vezes na Rádio Bandeirantes, mas só para aproveitar esse programa especial, explicar o que é o Muralha Paulista, e depois eu queria perguntar sobre o centro do Smart Sampa, o centro no prédio dos Correios, de monitoramento, né? No prédio dos Correios. Isso. A Muralha Paulista é uma iniciativa do governo do Estado, junto com o município, e deve ser assinado um decreto, porque a intenção não é só implantar, é perenizar. E o modo de você perenizar por meio de leis, decretos e protocolos. E isso que vai ser assinado nos próximos dias pelo governador e prefeito. Mas já está sendo implantado, já tem várias câmaras da Secretaria de Segurança Pública instalados em pontos estratégicos em função de indicadores de violência e de percepção de segurança, porque não é só câmeras para ver aonde tem criminosos, onde tem pessoas, né, em função dos boletins de ocorrência
ocorrência, mas também lugares que, em função de diferentes fatores, descarte de resíduo, problema de iluminação pública, problema de depredação, esses lugares têm que ser requalificados rapidamente. E é isso que está sendo feito. O Fabrício coordena também um programa que ele pode falar melhor, que é em relação às ruas temáticas, que está promovendo mudanças expressivas, e isso impacta na questão da segurança. Mas a Muralha Paulista tem a ver, então, com instalação de câmeras inteligentes em trechos da cidade sensíveis ou de interesse turístico, por exemplo, de tal modo que a segurança seja cada vez mais avançada e os índices de criminalidade cada vez menores. É a inteligência usada na forma de segurança. Agora, secretário Fabrício Cobra, eu, escutando tudo que vocês dizem aqui, principalmente muitas entrevistas, muitos especialistas que nós já conversamos no Manhã Bandeirantes, acho que o principal ponto para a revitalização do centro da cidade de São Paulo é que as pessoas estejam aqui, morando, trabalhando, passeando, andando todos os dias. E para isso, eu escutava esses dias uma entrevista que o secretário estadual Guilherme Afif deu à Rádio Bandeirantes. Ele falava que, se fosse um problema fácil, já teriam resolvido há muito tempo. E agora há essa ideia do governo estadual trazer a sede administrativa para cá. E um dos pontos que ele trouxe nessa entrevista, que eu achei interessantíssimo, não adianta só o poder público tentar. Precisa também a população entender e comprar essa ideia junto à iniciativa privada também. E o senhor comentou sobre alguns pontos que devem acontecer por aqui, como, por exemplo, as habitações de interesse social, o retrofit, tudo isso. Qual é o plano da prefeitura para que a população participe, para que a população compre essa ideia e comece a morar, viver, trabalhar no centro? Isso já está acontecendo, Pato. Então, a gente falou aqui de 2021 a 2023, foram 32 mil unidades licenciadas pela Secretaria de Licenciamento de HIS e HPM só nessa região central. Ali, você vai na Vila Buarque, você vê a cena gastronômica muito ativa. As pessoas já estão morando? Já tem muita gente morando, aumentou o número e vem aumentando em muitos projetos. Tem um empreendedor que já tem 28 prédios lançados aqui no centro. Ele comenta, a Vila Buarque já está quase saturada, estamos indo para Campos Elíseos, porque é uma região central também com atrativo e potencial de construções novas. Você vai na cena gastronômica ali noturna da região do Copan, Vila Buarque, já está muito ativa. Há 15 anos atrás não existia isso na região central. Hoje a região central concentra os locais em guias turísticos de melhores bares e restaurantes, muita coisa na região central. A requalificação urbana, não só do calçadão aqui do Triângulo, do calçadão do Quadrilátero, as ruas temáticas comerciais, que é potencializar e fortalecer esse atrativo que é também turístico na cidade de São Paulo, Rua dos Eletrônicos, a 25 de Março, a Rua das Noivas, a Rua das Cozinhas, a Paula Souza, tudo isso a Prefeitura tem feito. A gente teve aqui há 2 semanas atrás a São Paulo Design Week, a semana do Design Week. Isso mostrou o quanto a ativação ela é importante. Tiveram várias atrações aqui, a reabertura do Martinelli, que é a concessão que a Prefeitura fez para a iniciativa privada, que vai ter um novo equipamento turístico, cultural, gastronômico na cidade. Mas você teve ali vários prédios com atrações, com ativações, e era visível você andar aqui num domingo, muita gente que não frequenta o centro andando, visitando essas exposições. Vieram mais de quase 50 mil pessoas em todas essas exposições, essas ativações. Então isso é importante, você trazer o movimento para o centro. A vinda do Centro Administrativo do Governo do Estado é um projeto que foi lançado há 2 semanas, importante, que vai mudar muito a realidade ali no entorno do Campos Elíseos. Então, Lupato, são ações em paralelo, não existe uma virada da noite para o dia. São ações em paralelo em todas as frentes, seja Quer dizer, não é marketing, né? É efetivamente muita coisa sendo feita ao mesmo tempo. Em vez de escolher uma ação, fazer marketing em cima daquela e tá tudo bem, né? Não, são todas em paralelo ao mesmo tempo, avançando, segurança, questão social. O Ortega falou dessa questão social, é importante dizer que no ano de 2023, mais de 10 mil pessoas saíram da situação de rua. Só que São Paulo é o grande polo econômico da cidade. Muitas vezes o prefeito e o governador inauguram centros de acolhida, não tem um paulistano. São pessoas de outros estados, até de outros países. Porque São Paulo tem a maior rede de assistência social do país. Isso atrai também as pessoas nessa situação de vulnerabilidade a buscar os equipamentos municipais. E pode ser um orgulho da nossa cidade dizer que a gente tem essa robusta rede, como o Ortega falou, mais de 2 bilhões gastos para a prefeitura. Lembrando que do governo federal apenas 30 milhões
vem para a questão da assistência social na cidade de São Paulo. Então, é um orgulho e é uma estrutura, a maior estrutura social do país, e isso também faz essa atração por ser a maior cidade e o maior polo econômico do país. Então, são várias frentes em paralelos: requalificação urbana, segurança, habitação, ativação, questão cultural e gastronômica. A gente está na região com os melhores equipamentos, os mais atrativos do ponto de vista cultural e histórico da nossa cidade. Ô Sabino, acho que vale a pena sublinhar, ainda no tema pessoas em situação de rua e requalificação, o investimento que nós estamos fazendo, tanto a Prefeitura, quanto na parceria com o Governo do Estado, na interação da assistência social com a área da saúde. Com a pandemia, mudou muito a configuração de parte das pessoas que estão em situação de rua. Cresceu muito problemas de saúde mental. Cresceu muito problemas de drogadição, de consumo de drogas. E o que nós estamos fazendo é, de um lado, criando oportunidades para os trabalhadores que atuam nessas áreas da saúde e da assistência, para eles se capacitarem para ter um atendimento cada vez mais sofisticado, para poder lidar com essas pessoas que têm singularidades cada vez mais complexas, e que haja adaptações, como estão sendo feitos, a exemplo desse que eu mencionei aqui na General Carneiro, que sejam capazes de acolher as pessoas em situação de rua na condição que ela esteja. Então, se ele é dependente químico, ele não há razão dele ser excluído do acesso a um equipamento social. O que estamos fazendo, então, é apoiando as entidades para que elas agreguem profissionais cada vez mais qualificados para poder lidar também com esse público. O prefeito e a Secretaria de Governo contrataram a FIP o ano passado para fazer uma análise desse desafio, como estruturar melhor parte da rede ou um complemento da rede da assistência da saúde, de tal modo que consigamos convencer melhor essas pessoas que ainda estão na rua a se cuidar melhor. E isso está em andamento, já tem avanços importantes nessa matéria. Muito bem, a gente falou de bastante coisa que foi feita, caminhando agora para o encerramento da nossa conversa. O que falta, o que vem a curto prazo por aí, qual é o grande desafio ainda? Sabino, é a continuidade das ações, né? É um tijolo por dia, uma ação por dia que vem devolvendo o centro. Então você vê as ativações, o Anhangabaú já é uma concessão, você vai ali durante a noite, você tem atividades das mais diversas, patins, dança, né? Essa reestruturação, requalificação urbana do nosso calçadão aqui do Triângulo, a lei dos incentivos ao comércio, que foi aprovada no final do ano, que dá uma redução de 40% do IPTU para a região do Triângulo, do calçadão, do quadrilátero, né? Você já viu alguns comércios abrindo agora aqui para a calçada. Então, são ações, as ativações, como você disse, o Lupato falou bem, a gente precisa trazer as pessoas para ficarem. Então, o projeto da sede do centro vai trazer também um interesse no entorno, né? Você já começa a ver o mercado olhando para essa região também do Campos Elíseos. São vários projetos já protocolados na Secretaria de Licenciamento de novos empreendimentos habitacionais e das mais variadas dos níveis sociais. A gente, no centro, ele é heterogêneo. Você vai ter pessoas de classe mais vulneráveis, classe baixa, classe média, ações da Coab, ações do CDHU, parcerias PPP da habitação, para também ter mais habitação. Então, são todas as ações em paralelo, elas vão continuar. A questão da segurança, né, essa parceria com a Muralha vai trazer também avanços significativos em todas as cidades e principalmente no centro. Então, trabalhar na requalificação urbana, na moradia para trazer as pessoas para habitar o centro, nas ativações e no comércio, incentivando o comércio, atividades econômicas e também as ativações para que as pessoas frequentem mais o centro de São Paulo. Eu acho que é importante, respondendo o que vem mais por aí, eu dou o exemplo das vilas reencontro, né? Essas vilas que acolhem famílias em situação de rua, que antes estavam em situação de rua. O prefeito entregou a 5ª agora em Guaianazes, mas teremos mais 4 até o final do ano, deve chegar até 1.000 unidades, né, módulos para abrigar famílias que antes estavam na rua, algumas ainda estão, deve beneficiar mais de 2.000 pessoas, e destacaria também o novo auxílio reencontro, que é uma ajuda para a pessoa alugar um lugar, pessoa que está em situação de rua ou que está num centro de acolhida e que já evoluiu nas suas pactuações, também poder alugar um lugar. Já temos 160 pessoas
beneficiadas por esse novo programa que iniciou no final do ano passado, e nós acreditamos que boa parte dessas pessoas que estão hoje na rua e que não aceitam ir para um equipamento desse ou daquele tipo, podem aceitar uma alternativa desse auxílio, porque é a pessoa que escolhe o lugar onde vai morar. Então nós acreditamos que isso pode ser mais um componente para ajudar melhor essas pessoas. Secretário Edson Ortega, secretário Fabrício Cobra, muito obrigado pela participação aqui no Manhã Bandeirantes, pelas explicações. Lógico que a gente teria muitas outras perguntas, mas fica para uma outra oportunidade. Nós vamos voltar, como eu disse, para outros pontos do centro, e é lógico, nós vamos fazer o seguinte: vamos reconvidá-los para a gente falar de outras questões aqui também, por favor. Muito obrigado pela participação. Obrigado nós pelo convite e pela presença aqui no centro. Parabéns ao Grupo Bandeirantes. E desafio cumprido ainda. Cumprido mesmo. Se chama, a gente vai nessa venda. Muito obrigado, viu? Agora